vão à procura de homens e mulheres de paz e vão para abençoar casas e lares. E também Jesus diz para eles curar os enfermos, anunciar o reino, expulsar demónios. E eles voltam e estão todos contentes. Todos eles estão todos contentes. Por quê? Porque têm experimentado uma outra dimensão de vida. A dimensão espiritual. Na realidade, eles dizem a Jesus, até os demónios se submetem a nós no teu nome, Jesus. Agora, lembrem que esses homens e mulheres eram homens como nós, não tinham grande experiência religiosa em termos de ministrar cura, por exemplo, ou autoridade sobre o demónio. Eles estavam acostumados a estarem ali sentados numa sinagoga qualquer, enquanto outros falaram da palavra e eles ali passivos. Mas Jesus, no ministério dele, ele tem outros desejos para o povo dele. Nós vivemos na nova aliança e cada crente em Cristo Jesus é nascido de novo, pertence ao reino da luz, recebe o Espírito Santo e tem acesso a Deus e no nome de Jesus ele pode ministrar o reino aqui no mundo. E portanto a primeira coisa hoje é que vocês acham isso fantástico ou não? Olha, eu passei não sei quantos anos, por aí 15 anos, a estudar. Primeiro na escola, depois na faculdade, a estudar. Por quê? Porque eu tive aquela ideia, quero ser um engenheiro. Jovens agora estão a estudar, não é? Pois é. Para fazer algo, ok? Mas esse algo é algo bom, sim senhor, mas terreno. Jesus está a falar de viver aqui no mundo, mas ser ligados aos reinos celestiais, em comunhão com Deus, experimentando algo que não se aprende na faculdade. É impossível estudar para fazer isso, não é? É exercer influência no nome de Jesus nos lugares espirituais para transformar vidas aqui no mundo. Há maior privilégio do que isso? Vá lá. Há melhor privilégio do que isso? Oh, aleluia. E além disso, Jesus disse a eles no fim dessa experiência toda, não se regozijem disso, mas mais porque os teus nomes estão escritos lá no céu. Não é? E lembrem, então, eles cheios de paz tem a ver com segurança, não é? Eles estavam seguros em Cristo Jesus. Alguém que tem o seu nome escrito lá nos céus é seguro em Cristo Jesus, tem paz. Ele sabe que não há nada que poder separá-lo do amor de Deus em Cristo Jesus, nem a morte, nem os demónios, nada. Ele é seguro, ele tem paz. Ele está em Cristo Jesus. Isso é formidável ou não? Vá lá, isso é formidável ou não? Então, se é assim, e é assim, nós devemos estar assim super entusiasmados com isso. Nós devemos estar a pensar, Deus, dá-me alguém, eu quero orar por ele. Não é? Temos alguém aqui agora que, no fim, vamos orar por ela, não é, Dona Glória? Que está com cuidados paliativos por causa de câncer. Há muita pessoa doente, não é?
Eu me lembro, logo no início da vida cristã, a experimentar. Não é? Alguém caiu, eu lembro, alguém caiu de uma escada. Vamos lá orar por ele. Não é? E fomos ao hospital orar por ele. Só para experimentar, só para ver se isso ia resultar ou não. E em Cristo Jesus há muitas hipóteses, não é? Hipóteses que só em Cristo Jesus são realizadas. É uma estupidez não ficar entusiasmados com isso. Não é? O maior privilégio do ser humano é ser um discípulo de Jesus Cristo, obreiro no reino dele, ligados a Deus Pai, não é? E trazer a bênção que vem do alto. E é a vida cristã, isso. Aleluia. Agora, eu quero focar num aspecto dessa vida cristã tremenda. Fica em Salmo 147, versículo 3, ele diz assim: Ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. E está a falar de Jerusalém, um quadro de uma cidade que está a ser abençoada. Os habitantes dessa cidade são abençoados, os filhos que estão ali dentro, e não há nenhum inimigo que consiga entrar, porque a porta está trancada. Ferrolhos é isso, não é? É para trancar portas. E agora imaginam aquelas portas grandes de antigamente, com ferrolho, não é? Muito grande, não é? Em ferro. Ninguém passa aqui. E Deus coloca ali na porta esse ferro grande. E o desejo dele é que dentro haja bênção e que não haja nenhum inimigo que consiga entrar. Há paz e bênção lá dentro. Então, eu vou aplicar isso nos próximos 10 minutos a nós mesmos. Porque todos os habitantes daquela cidade, a cidade de Deus, o povo de Deus ali, eles, quer dizer, essa benção geral para a cidade ia aplicar-se a cada uma deles. Eles próprios iam experimentar essa experiência tremenda de pertencer a Deus. Ok? E nós estamos a dizer que essa vida que é prometida, essa vida abundante, é fora do normal, é sobrenatural. E, portanto, tem que haver, nós temos que buscar isso e estar de alerta para qualquer coisa que vai inibir, que vai impedir, qualquer inimigo que vem para perturbar. Então, isso vai depender, a nossa segurança então vai depender da qualidade do ferrolho. Não é? Hoje em dia há muitos alarmes de segurança, não é? Vê-se nas casas. Mas, olha, alguns são falsos. É possível comprar uma câmara que não tem nada lá dentro, não é? Ou cuidado com o cão, e não há cão nenhum ali. Ou o cão parece uma coisinha pequena, não é? É só para fingir. Mas, na realidade espiritual, nós temos que ter um ferrolho real. Não conseguimos fingir. O diabo, o inimigo, sabe quando há algo em nós que está a ser fingido. Então vamos abordar isso um bocado. E a razão, ok? Jesus diz,
O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e com abundância. Então, vocês todos, Josi falou do talento aqui. Ok? E se tu acreditas nessa passagem em Lucas 10, onde Jesus chama todos para ser obreiros, todos para darem fruto, não é? Para levar a paz, há muito talento no povo de Deus. Muitas oportunidades para o povo de Deus. Amém? E Jesus chama isso vida abundante. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Portanto, os discípulos a gozar essa vida, vivendo em paz. Deus está com eles. Os nomes estão escritos lá no céu. O Espírito Santo está com eles, quer fluir deles. É uma vida abundante, mas há um ladrão. Há um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. O que é preciso? É preciso que aquela porta seja bem trancada. Ou senão, a influência desse ladrão vem para perturbar. Vem para roubar e matar. A última coisa, temos duas coisas aqui. Temos Jesus a dizer, oh Rigo, tu és fantástico. Vá lá pregar o reino. Vá lá, cura gente. Vá lá. E o diabo a dizer, não vai nada, pá, tu não prestas. O diabo vem para roubar e matar e destruir. Mas Jesus vem para dar-nos vida. E para que nós sejamos o povo mais poderoso, mais feliz, mais excepcional de todo o mundo. Amém? Então, sendo assim, vamos pensar como é que nós podemos deixar que o inimigo rouba-nos dessa vida. 1 João 5,20 diz isso. Isso é a última frase numa carta espetacular que João escreve aos discípulos. Este João tinha visto o 72 a sair e a voltar. Ele próprio tinha ido antes disso e experimentou essas coisas tremendas logo no início do ministério dele. Ele passou décadas a fazer isso. E ele aqui então descreve esta carta espetacular e no fim do encorajamento da carta, o que é que ele diz a esses discípulos como tu e eu? Filhinhos, ele diz. Oh, filhinho. Vocês que são do povo de Deus, filhinhos, guardem-se dos ídolos. E parece um bocado fora de contexto, não é? Quem é que acaba uma carta assim? João. Guardem-se dos ídolos. Daqueles que o teu amor para Jesus seja de tal maneira preeminente que não há nada que distrai, que não há nada que desvia. Guardem-se de amar qualquer outra coisa ou de dar atenção a qualquer outra coisa. Coloca Jesus ali no centro da tua vida e vai ser uma vida abundante, não é? Vai ser uma vida poderosa, vai ser uma vida frutífera. Guardem-se dos ídolos. Agora, há muitos anos atrás, ficamos a conhecer uma família e a filha tinha começado a trabalhar numa fábrica qualquer, só que ela não conseguiu trabalhar numa fábrica. E a razão que ela não conseguiu trabalhar numa fábrica, porque ela estava sempre a ter esses ataques. Parecia ataques epilépticos, mas não eram. Eram manifestações do demónio dentro dela. E então isso estava a acontecer dia após dia. Então a família veio ter para receber oração.
não é? Os 72 expulsaram demônios. Então, nós falamos com ela, nós falamos com a família, nós oramos com ela. E descobrimos que no centro da vida dela era uma imagem. Um pequeno Jesus, ela chamava isso pequeno Jesus. E ela amava aquela imagem. Não é? E na prática, aquela imagem, então, a vida dela girava à volta da imagem, de ídolo. E toda a família iam dizer, nós amamos Jesus, nós amamos Jesus. Mas quando tens um ídolo assim, realmente tu estás a dizer, Jesus não é o suficiente. Eu preciso disso. Ok? Então o Senhor abriu-lhes os olhos e nós dizemos, se tu vais realmente viver uma vida de fé em Cristo Jesus, tens que tirar da tua casa tudo que é oposto disso. Tens que pôr um farolho ali na porta. Porque o que está a entrar na porta da tua vida é essa influência maléfica do ídolo. Então, ela entregou a imagem e eu, confiando no sangue de Jesus, porque essas coisas são perigosas, o diabo está por trás. Confiando no sangue de Jesus, levei um grande martelo e quebrei aquilo tudo. E ela foi liberta. E voltou à fábrica e estava lá. E toda a família. Vem à igreja toda contente. Alguns meses atrás, alguns meses depois, recebo um telefonema. Está a acontecer de novo. Pode vir cá orar de novo por ela. Acontecer de novo, como é? Então fomos. E ela fazia anos, num certo dia, e tinha recebido uma prenda. E adivinha o que a prenda foi? Uma imagem do bebê Jesus. E ela fica toda contente. Outra vez tem uma imagem. E colocou aquela imagem no quarto dela e zage. Deu oportunidade de novo ao demônio. Ok? Então, guardem-se dos ídolos. Naquela altura, isso era muito mais a cultura de Portugal. Eu sei que ainda existe hoje em dia, mas nessa altura toda a gente tinha imagens em casa. Não é? Eu já fui a casas com dezenas deles à volta de sala. Eu lembro-me, Sr. Bessa, que não está conosco, ele está no hospital, não ainda. Sr. Bessa, no início da vida cristã dele, ficou convencido que Jesus era Jesus e que era preciso pôr ele em primeiro lugar e que imagens eram do diabo. Não é? Então ele foi falar com o padre. Ele estava ali a discutir com o padre e tipo o Sr. Bessa não é muito bravo com o padre por ter ídolos ali em casa. Depois disso, houve um casamento nessa mesma igreja e nós fomos lá para assistir no casamento e o padre me conheceu por causa do Sr. Bessa, se calhar. E ele veio ter comigo e ele disse, eu estou surpreendido para ver você aqui. Eu achava que você ia ter assim, muito medo por causa das imagens à volta da igreja. Eu disse, não se preocupe, senhor padre, eu tenho Jesus comigo. Portanto, guardem-se dos ídolos. E naquela altura, a cultura de Portugal era muito mais forte nisso. Mas hoje em dia,
Hoje em dia, quais são os ídolos da cultura que vão nos ameaçar, que vão querer entrar pela porta do nosso pensamento? Temos que trancar a porta aqui, hoje em dia. Ídolos que vão roubar a nossa vida. Olha, mais uma experiência, uma história. Eu quero... Pensem bem. A oferta que Jesus faz aos 70 e depois a todo o povo dele é absolutamente formidável. Não é? Não há nada igual a nenhum ser humano do que ser um discípulo de Jesus e ter essa influência aqui no mundo. Mas o mundo é difícil. A cultura é difícil. Há muitos ídolos. O diabo está por trás de muita coisa. Eu fui a Canarinho semana passada. E alguns estavam lá, o João estava lá. Talvez milhares de crianças ali, não sei, centenas, talvez milhares, mas muita gente, não é? E é um cortejo alegre, não é? Há muitas crianças, os pais todos contentes, os avós ali todos contentes, não é? E as crianças todas contentes. E pus-me a pensar, como vai ser o futuro dessas crianças? Logo depois dessa passagem em Lucas 10, Jesus está a chorar sobre as cidades que recusaram recebê-lo. Como vai ser o futuro dessas crianças? Nessa cultura que temos hoje em dia. É? E a gente pensa, eles estão a ser criados por pais ou por pessoas que não têm nenhum ferrolho na porta da vida deles. Qualquer influência cultural passa. E eles estão a criar essas crianças. Aconteceu, só para chocar, porque eu acho que às vezes precisamos ser chocados para buscar o que temos em Jesus, para fazer essa influência. Duas coisas terríveis aconteceram no Reino Unido a semana passada. E Portugal agora está na União Europeia, não é? E a Europa é muito mais um só. Muito mais parecido, cada país, a cultura é muito mais parecido em geral, não é? Do que era antigamente. E, portanto, o que acontece nos outros países, mais cedo ou mais tarde, influencia Portugal ou acontece aqui. Duas coisas que aconteceram a semana passada na Inglaterra, absolutamente terríveis. Estou em choque, junto com muitos outros. No Parlamento, eles passaram uma lei para descriminalizar aborto a qualquer altura. Agora é possível abortar uma criança com 8 meses ou mais de gestão, não interessa. E tu não vais ser julgado por isso. Há pílulas para tirar, para tomar. E tu podes fazer isso. Consegue imaginar a maneira que o diabo, que veio para matar, está por trás da matança
de crianças em geral com aborto, mas pior ainda, agora, o que está a acontecer nesse país que antigamente era o país cristão? Dizem, e com razão, que o lugar mais perigoso para um bebê agora é no ventre da mãe. Não tem direitos nenhuns. Conseguem imaginar o que vai acontecer aqui? Um bebê vai nascer bem formado, mas morto. E a mãe vai ver isso. É mesmo terrível. E outra coisa que aconteceu, passaram uma lei para assistir na morte de alguém que está doente. Portanto, ajudar alguém a cometer suicídio, basicamente. Portanto, bebês que nem sequer são nascidos e velhos. É para matá-los todos. A cultura de hoje em dia, não é? Tranca a porta. Tranca a porta. É essa cultura. A cultura do reino é totalmente diferente. A cultura do povo de Deus é totalmente diferente. A esperança que Jesus traz totalmente diferente. Amém? Estão a ver como o diabo opera e a necessidade de Deus tranca a porta. Quero viver para Jesus. Isso é o que o apóstolo Paulo diz a respeito da cultura. Porque as pessoas só amarão a si mesmos e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Tranca a porta! É essa cultura. Não deixa que isso aconteça na tua casa. As pessoas só amarão a si mesmos e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosos. Portanto, o que quero dizer com isso é, por um lado, essa oferta, essa possibilidade, esse potencial de viver uma vida em Cristo Jesus e trazer um impacto saudável para esse mundo. Portanto, irmãos e irmãs, não amem o dinheiro. Tranca a porta. Por isso, pais, se os filhos estão desobedientes em casa, trata disso, tranca a porta. Se alguém está a ser arrogante e orgulhoso, pouco hipótese tem de ser um discípulo de Jesus frutífero. Jesus era humilde e servil. Sim, tranca a porta. E serão ingratas e profanas. Ingratas, diga obrigado. Tranca a porta à ingratidão. Amém? Estão a ver como é de tal maneira fácil de pensar que andamos bem com Jesus, mas aquele foralho, assim que diz, é plástico em vez de ferro. Tranca a porta. Seja real a respeito disso, incluindo real espiritualmente. Eu me lembro, numa reunião de pastores, isso aconteceu, numa reunião de pastores, uns anos atrás, alguém estava a falar dos dados inflamados do inimigo. Ok?
em Romanos 8. A armadura de Deus era preciso extinguir os dados inflamados do inimigo. E alguém propôs, ele dizia que era a palavra de Deus. E ele disse, olha, eu estou a ver um quadro. Há muita gente aqui que foram atingidos pelos dados inflamados do inimigo. E atingiram as costas. Então vamos fazer algo profético. Vamos formar uma linha. E em linha, quando tu estás por trás de alguém, tu profeticamente, de maneira simbólica, vais tirar esse dado inflamado do inimigo. E parecia, na altura, super espiritual. E alguém disse, olha, eu posso juntar-me com isso, eu posso fazer isso, mas vai ser uma fantochada. E por que foi que ele disse que vai ser uma fantochada? Por quê? Porque quando Paulo está a explicar a respeito da armadura de Deus, é tudo na frente, couraça de salvação. Não há proteção de trás. Por quê? Porque os crentes andam enfrentando o diabo. Não estão a fugir dele para levar com dados inflamados. Nós não estamos a correr com a cultura e deixando o reino ali atrás. Não. Nós levamos o reino conosco para frente. E dados inflamados do inimigo podem trazer, mas não vão atingir esses 72, esses discípulos que estão interessados em levar o reino para frente nas costas. Vão bater no coração da salvação. Aleluia! Sim? Então, isso é a maneira que tu seguras aquele ferrolho. Ferrolho. Isso mesmo. Ok? Mas estão a fazer sentido? Hã? Vamos terminar. Então, com tudo isso em mente, eu tenho uma pergunta para todos nós. Ok? Tu queres estar seguro, não é? Que tens ouvido essa palavra, Lucas 10. Sabes que estamos a querer erguer uma igreja, Lucas 10. Sabes que a promessa sobre a tua vida é a promessa do fruto, do poder, da autoridade, da paz, tudo que tem a ver com Jesus. Aleluia. Não é? Sabes que isso vai implicar, de certeza absoluta, resistir ao diabo, coloca Deus, aquele ferrolho ali. Ok? E tu podes, então, usar essa passagem em Timóteo para colocar aquele ferrolho. Por exemplo, as pessoas só amarão a si mesmos e ao dinheiro. Na conferência tivemos alguns a fazer uma oferta que eu tinha dito na altura, acho eu, ou semana antes, ridículo. Bastante generosa. Porquê? Uma boa maneira também, não só para adorar a Deus, mas mostrar, provar. O ferrolho está. Eu não amo o dinheiro. Então, dar. De maneira ridícula, às vezes. Não é muito óbvio isso? Hã? Se todo mundo anda atrás do dinheiro, e se é um ídolo de hoje em dia, nessa cultura, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males,
Como combater isso? Como ficar imune do poder do dinheiro? Dar com generosidade. E ao dar, o que tu estás a fazer? Tu estás a fazer com aquelas 70 pessoas. Olha, Deus, conta comigo. Eu quero fazer parte desse reino. O que me interessa é ver esse reino a crescer. Isso é o maior privilégio da minha vida. Eu estou contigo, Jesus. Afasta-te dos ídolos. E vocês são como eu. E, se calhar, como aquela mulher que teve que entregar a imagem de Jesus. Custou. É fácil dar uma oferta ridícula. Não é. E por quê? Porque há um poder espiritual por trás disso que faz com que tu estás a pensar, posso? Não, o que é que posso fazer com esse dinheiro? É uma luta. Não é? Hã? Pois. Mas o discípulo ultrapassa. Ele vive de uma outra dimensão. E ele confia só em Cristo. Amém? Na Bíblia, antes de haver lei, em Gênesis, Deus disse alguma coisa ao povo dele. Um tinha a ver com dinheiro, dar o dízimo, outro tinha a ver com o tempo. 7ª parte do teu tempo, descansa nesse dia. E não é um ídolo de hoje em dia, nessa cultura em que nós vivemos hoje em dia, não é um problema arranjar tempo. Há sempre mais alguma coisa para fazer, não há? Não há? Sim? E quantas vezes é que não posso ir? Um imprevisto aconteceu. Imprevisto nada. Era o diabo a tentar desviar. É verdade ou não é? Homens discípulos de Jesus escolhem como usar o seu tempo. E às vezes tu vais descobrir que esse problema do tempo é por causa de um ídolo, mas olha, estou a passar muito tempo aí no ginásio. Muito tempo aí no futebol. Não é que são coisas más, mas quando ocupam todo o tempo e não há nada para Jesus, como é que podemos ser discípulos frutíferos? Como é que podemos realmente ser envolvidos na Igreja de Jesus? Maior criação de sempre. Igreja de Jesus. Amém? Então, tranca a porta. Tranca a porta. Eu me lembro o Rigo há muitas décadas atrás. Eu acho que tenho razão. Ele acordou no quarto dele, estava rodeado com ídolos, mas ídolos de FC Porto. O que é que estou a fazer aqui com isso? E deitou-se todos fora. Não é mal gostar do futebol, tudo isso, mas às vezes começa a distrair, começa a impedir. Amém, jovens? Isso é para vocês também. Essas promessas todas são para vocês. Experimenta lá na escola, ver se alguém doente poderia ser curado através de ti. Experimenta lá na escola falar contra as bruxarias e esse tipo de coisa. Vocês são discípulos de Jesus. Amém? Por isso diz Romanos: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Siga o caminho de amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia.
Terminando então. Agora eu tenho algo para buscar. Eu tenho algo para alcançar. E se tu tens 15 anos, segundo isso, tu tens algo para alcançar em Cristo. E se tu vês 40 anos, há pouco tempo atrás, tens algo para alcançar em Cristo. Porque essa vida é de tal maneira expansiva que nunca mais chegamos ao fim. Não é? Se tem 70 e tal anos, ainda tem algo para alcançar. E a vida não é aborrecida. Porque nós estamos a tratar das coisas que não é impossível abalar o reino de Deus. Hebreus fala disso, não é? Hã? Lucas, grande jogador de bola. Agora não. É verdade ou não é, Lucas? É? Por quê? Porque todas as outras coisas acabam. Mas o reino de Deus, não. A vida do discípulo, não. A vida profissional, talvez. Sim, mas o reino é inabalável. Todas as outras coisas vão ser abaladas. Mas o reino de Jesus Cristo, não. Aleluia. Amém? Então, aqueles portões com aqueles ferrolhos para abençoar as crianças, que é a maior coisa que tu podes deixar tua criança, teu filho? Algo de Jesus e o reino dele, não é? Há pais que dizem, tenho que trabalhar muito, tenho que deixar uma herança para os meus filhos. Se fosse uma herança só do dinheiro, segundo Jesus, o amor ao dinheiro é o raiz de todos os males. Não é uma boa herança. Mas uma herança em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles viram que os pais faziam parte daquele grupo dos 72. Os pais estavam a seguir Jesus. Os pais estavam a ser generosos com o seu dinheiro. Tudo girava à volta de Jesus. Amém? 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 Pela fé. Busquem as coisas que vêm do alto. Busquem os dons espirituais. Experimentem. Vamos experimentar agora. Vamos orar para a Dona Glória depois. Se há mais alguém que precisa de receber oração porque está a sofrer coisa de saúde ou qualquer outra coisa, venha a Jesus. Amém? Amém? Mas sonha em repetir, vez após vez, a experiência desses 70 discípulos ou 72 discípulos de Jesus. Amém? Amém.